Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai ver como calcular uma raiz, tá? A gente sabe determinar as raízes de 0 até 100, que são os quadrados perfeitos, eles estão na tabuada, né? Mas hoje a gente vai ver como que a gente faz para calcular qualquer raiz, tá? E mesmo que não seja uma raiz quadrada é uma raiz de índice 2, tá? Mas então a gente vai ver como calcular outras raízes com outros índices, tá bom? Vamos pegar a definição aqui, então, olha só, o que é uma radiciação, né? Radiciação é uma operação que envolve uma raiz, tá? A radiciação é derivada da operação de potenciação, né? Então tem uma potenciação, a radiciação ela vem daí, cujo expoente seja fracionário. Então no caso, se eu tiver uma potência cujo expoente é fracionário, eu posso escrever ela em forma de raiz. Então no exemplo que eu tenho aqui, a elevado a n sobre m, né? Seja que são aqui o expoente, a gente pode escrever da forma de raiz m de a elevado a n, onde o denominador do índice, o denominador do expoente, ele é o índice da raiz, e o numerador n, ele é o expoente da base, né? O a continua sendo a base nos dois. Então ali a gente tem que a é a base e n é o expoente, e o m é o índice da raiz, tá? Bom, radiciação. Então vamos lá então. De uma forma mais simples, né, o resultado de uma raiz é o número que, elevado àquele índice, seja igual a radicando, tá? Radicando é o número dentro da raiz, tá? O índice é o número que está fora da raiz ali, a gente vai ver onde que é, olha só. Então eu tenho uma raiz quadrada de 16, tá? Aquele 2 está do lado de fora, esse 2 está aqui, olha só. Esse 2 está aqui, ele é o índice da raiz. Normalmente ele não aparece, porque é uma raiz quadrada. Toda raiz que o índice for 2, esse 2 não aparece, tá? O radicando é o número que está aqui na base. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado, ou seja, olha só, é o mesmo índice, ó, índice 2, índice 2. Então, o número que é elevado ao índice da raiz, que é o índice 2, né, 4 vezes 4 é igual a 16, que 16 é o próprio radicando, tá? Outro exemplo aqui, ó, raiz quarta de 81. Então, qual o número que é elevado à quarta potência dá 81? É o 3. Por quê? 3 elevado à quarta potência, daqui, ó, é 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 81, tá bom? E o último exemplo aqui, olha só, raiz cúbica de 216. Então, qual o número que elevado à terceira potência vai me dar 16? É o 6, porque 6 elevado ao cubo, aqui, ó, 6 elevado à terceira potência, que é 6 vezes 6 vezes 6, vai dar 216, ok? Então, isso que é uma raiz. A raiz o número que eu estou buscando para resolver essa raiz é o número que é elevado ao mesmo expoente do índice da raiz seja igual ao número que está lá dentro. Tá bom? Beleza. Então, seguindo aí, o que a gente tem? Olha só, como resolver uma raiz? A gente vai resolver baseado na fatoração. Então, aqui fala assim, para resolver uma raiz, devemos fatorar o radicando e verificar quantos grupos de elementos iguais ao índice da raiz, com S, tá errado ali, são formados. Ao final, multiplicando... Bom, vamos ver na prática que é mais fácil, tá? Mais fácil fazer do que falar. Então, aqui, olha só. Então, aqui a gente tem algumas raízes, né? Então, aqui eu tenho raiz de 144, tem raiz de 1764 e assim por diante, tá? Então, o que acontece aqui? Olha só. Então, seguindo aqui no nosso exemplo, a gente vai ver, olha só, primeiro caso. Raiz de 144. Como eu falei para vocês, quando não aparece nada no índice da raiz, o índice aqui é sempre 2. Então isso aqui é uma raiz quadrada, tá? Então é raiz quadrada de 144. Como é que eu faço isso aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o 144, tá? Fatorando 144, então a gente vai colocar aqui, ó, 144 e vai fatorar esse número. Então 144, eu vou fatorar por número primo, então o primeiro número é 2, ele dá para dividir por 2. Então por 2 vai dar 72, por 2 vai dar 36, por 2 vai dar 18, por 2 vai dar 9. Bom, aí por 2 não dá mais, dá por 3, que vai dar 3, e por 3 vai dar 1. Beleza, está fatorado o número. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso agrupar esses números da direita aqui de forma de grupos com esse número de elementos. São 2 elementos, porque o índice da minha raiz é 2. Então eu vou agrupar eles de 2 em 2, tá? De 2 números iguais. Aí como é que vai ficar isso? Então aqui eu vou ter o 2, tem o 2, tem mais um parzinho de 2 e tem um parzinho de 3, né? Então eu formei um parzinho de 2, 2 e 3. E agora é só multiplicar esses números. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 vai dar 12. Então 4 vezes 3 vai dar 12. Então o resultado da minha raiz é 12, tá? Porque eu consegui montar grupos de 2 em 2 e fui tirando cada um elemento. Então vai dar 12.
tá? E no final é só multiplicar esses números aí, certinho? Vamos fazer mais um aqui pra gente poder ver? Olha só. Então aqui eu tenho 1764, tá? 1764. Então 1764 a gente vai fatorar ele, então 1764, né? Vamos fatorar ele aqui então. Ele é par, termina em número par, então dá por 2, né? Por 2 vai dar 882. Por 2 de novo vai dar 441. Aí por 2 não dá mais porque ele é ímpar, né? Mas dá por 3. Então por 3 aqui vai dar 1, 2, vai dar 4. Vai dar 4. 47, 47. Aí por 3 de novo vai dar 49. Aí 49 vai dar por 7. Que vai dar 7 e 7 vai dar 1. Beleza, tá fatorado. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai separar em grupos de 2. Tá? Por quê? Porque o índice da raiz é índice 2. Não tem nada, então é uma raiz quadrada. E a raiz quadrada é sempre índice 2. Então aqui eu vou tirar de 2 em 2. Então eu vou tirar o 2, saiu. O 3 formou um parzinho, também sai. E o 7 formou um parzinho, também sai. Então agora é só multiplicar. Ó. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 7 vai dar 42. Então a raiz quadrada de 1764 é 42. Ok? Beleza. Seguindo então, olha só. Raiz de 900. Como não tem nada no índice, a raiz ela é quadrada, ou seja, é índice 2, tá? Índice 2. Beleza. Então se ela é índice 2, como a gente vai fazer isso aqui? Eu vou fatorar o número normalmente, igual a gente fez ali anteriormente, tá? Então a gente vai fatorar esse número aqui. Então, ele é par, né? Então dá por 2, que vai dar 450. Vai dar por 2 de novo. Por 2 vai dar 225. Aí dá para dividir tanto por 5 quanto por 3, tá? Eu vou preferir dividir isso aqui por 3, tá? Então aqui por 3 vai dar 75. Por 3 de novo vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Beleza, agora eu vou separar aqui os grupos de 2, né? Porque o índice da minha raiz é índice 2, então eu tenho que separar os pares. Então aqui vai sair o 2. Aqui vai sair o 3. E aqui vai sair o 5. Agora é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então a raiz quadrada de 900 é 30. Se você quiser fazer a operação para verificar se é mesmo, é só pegar 30 e fazer 30 vezes 30, vai dar 900. Aqui também é fazer 12 vezes 12, dá 144. E assim por diante, tá? Agora vamos ver outras raízes, né? Aqui a gente tem uma raiz cúbica, índice 3, ó. Índice aqui é 3. Então como é que eu faço? Mesma coisa, eu vou pegar e vou fatorar o número normalmente, igual a gente fez ali. Então aqui eu vou fatorar ele, ele é ímpar, então não dá por 2, mas dá por 3, ó. 27 por 3 vai dar 9, 9 por 3 vai dar 3 e 3 por 3 vai dar 1. Bom, aqui a minha raiz ela é índice 3, então eu não vou formar pares, eu vou formar trios, então o grupo tem que ter 3 elementos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, então vai sair o 3. Bom, só ele saiu, então ele é o resultado, tá? Então se eu fizer 3 elevado ao cubo, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Ok? Vamos fazer mais uma raiz cúbica aqui, olha só. Raiz cúbica é 216, então vamos pegar o 216 e vamos fatorar. Então, ó, por 2 vai dar 108, por 2 vai dar 54, por 2 vai dar 27. Bom, continuando aqui então, o 27 não dá por 2, mas dá por 3. Então por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Beleza. O índice da minha raiz é índice 3, então eu preciso de 3 elementos iguais para tirar 1. Então aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, então saiu 2. E a gente tem mais um aqui, ó, 1, 2, 3, saiu 3. Então, saiu 2 ou 3, e 2 vezes 3 vai dar 6. Isso aqui a gente viu no exemplo ali do PowerPoint, né? 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, 6 elevado ao cubo, vai dar 216, tá bom? E o último aqui, no último caso aqui nosso, né? Depois a gente vai ver as raízes que... Aqui eles separaram que sempre deu pares, né? Sempre deu tanto certinho. Mas vai acontecer alguns casos que não vai conseguir formar o grupo. A gente vai ver o que acontece. Mas vamos lá, esse aqui, ó. 1024. Então vamos fatorar o 1024. 1024. Por 2 vai dar 512. Por 2 vai dar 216. Vai dar 256. Por 2 vai dar 128. Por 2 vai dar 64, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Beleza.
Bom, só deu 2, né? Esse aqui é um número conhecido, tá? Esse aqui vai ficar fácil para vocês mais pra frente. Somente eu vou trabalhar com o número binário. Bom, aqui eu tenho o índice da minha raiz é índice 5. Então eu preciso formar grupos de 5 elementos para tirar 1. Então eu tenho aqui, ó, 5 elementos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Bom, saiu o 2. Consegui formar um grupo. Agora aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Saiu mais um 2. Saiu 2 e 2. E 2 vezes 2 vai dar 4. Bom, se eu quiser fazer a prova real para ver se o resultado é esse mesmo, é só pegar o 4 e fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes, vai dar 1024, ok? Mas esse aqui deu tudo certinho, né? Mas e quando não dá certo, né? A maioria dos casos não vai dar certo, tá? Como que eu faço uma raiz que não vai dar certo, né? Como que eu faço? Bom, vamos pegar o 250. 250 aqui é uma raiz quadrada. 250 não tem índice, então o índice é 2, né? A gente já sabe. Então o índice aqui é 2. Então a gente vai fatorar ele, normal, tá? Então 250, eu vou fatorar ele aqui. Bom, então ó, por 2 vai dar 125. Aí por 2 não dá mais, vai dar por 5, que vai dar 25. Por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho 2, 5, 5 e 5, né? Beleza. Bom, a minha raiz é raiz quadrada, então é índice 2. Se é índice 2, eu preciso tirar de 2 em 2. Aqui, ó, o 2 não forma par, então o 2 vai ficar. O 5 forma um parzinho aqui, ó. Então o 5 sai. E esse 5 tá aqui, ó. Ele também não formou par, então ele também vai ficar lá dentro. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou escrever? O 5 saiu, então vai ficar 5, certo? Eu vou colocar um sinal de vezes, aí eu vou abrir a raiz. Porque são os elementos que não conseguiram sair da raiz. E quem não conseguiu sair da raiz? O 2 e o 5. Aí os que vão ficar lá dentro eu vou multiplicar também. Então 2 vezes 5 vai dar 10. Então o resultado aqui, ó, é 5 raiz de 10. Isso aqui, gente, não é um resultado numérico exato, tá? Isso aqui é uma forma de escrever essa raiz na forma de raízes menores, tá? Ou raízes mais simples, tá? Isso aqui vai ser muito útil para vocês quando for estudar trigonometria e tal. A gente vai trabalhar muito com raízes que não são resolvidas. A gente vai acabar eliminando de alguma forma depois. Mas essa é uma forma de escrever uma raiz não exata, tá bom? Bom, vamos ver mais alguns casos então. Raiz cúbica de 120, como que eu faço? Mesma coisa. Vou pegar o 120 e vou fatorar ele, tá? Então fatorando 120, olha só. Por 2 vai dar 60, por 2 vai dar 30, por 2 vai dar 15, por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Beleza. Eu formei o quê? Eu formei um trio de 2, ó. Então 1, 2, 3. O 2 sai. O 3 e o 5 não saíram, então o 3 e o 5 vão ficar lá dentro. Então como é que vai ficar a resposta? Vai ficar 2 raiz de 3 vezes 5 vai dar 15. Então o resultado meu aqui é 2 raiz de 15, certo? E o último aqui para finalizar, então raiz quadrada de 216. Então a gente vai fatorar o 216. A gente já fez a fatoração dele, né? Mas tá, vamos fazer de novo. Então 216, olha só. Por 2 vai dar 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 vai dar 1. Beleza. Aqui que eu tenho? Eu vou formar os pares porque o índice da minha raiz é índice 2. Tá? Então aqui vai sair um par de 2. Saiu 2. Esse 2 não forma par, então ele fica lá dentro. Esse 3 forma par, então ele sai também. Já esse 3 não sai, então ele fica lá dentro. Então como que eu vou colocar essa resposta? Bom, quem sai multiplica também, ó. Quem saiu foi o 2 e o 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Agora eu vou colocar lá dentro os que não saíram da raiz. Quem que não saiu da raiz? Um 2 e um 3 também. Então 2 vezes 3 também vai dar 6. Então essa resposta aqui nossa é 6 raiz de 6, tá? Também é uma resposta, uma raiz quadrada de 216. Tudo bem? O caso das raízes de forma aproximada, a gente pode calcular depois, tá? Porque se eu tenho uma raiz, por exemplo, raiz quadrada de 6, eu consigo chegar no valor aproximado de raiz quadrada de 6. A raiz quadrada de 6 é um número entre 2 e 3. Porque a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 6, como ele está entre 4 e 9, então a raiz quadrada de 6 está entre 2 e 3. Tá bom? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá bom? Beleza, então seguindo aí.
Bom, então seguindo a gente tem as raízes com base negativa. O que acontece, né? Resolver uma raiz de base negativa é a mesma coisa que uma raiz que a gente viu normal com as bases positivas. Só que tem uma situação, tá? Eu vou observar o seguinte, eu vou observar o índice. Se o índice for ímpar, beleza, eu vou resolver, tá? Resolve normalmente, né? Sem problema nenhum. Então a gente vai pegar e já vai resolver. Agora, se o índice for par, ela não possui uma raiz real, tá? Esse aqui é o sinal de não pertence, né? Ele não pertence aos reais. Então, se ele for uma raiz, se eu tiver uma raiz cujo índice for par, o índice for par e a raiz for negativa, ela não vai ter resultado real, tá? De forma geral, ela não tem resultado pra gente aqui, tá? A gente só está estudando os números reais por enquanto, então ela não tem um resultado real, tá? Ela tem resultado, mas não é real. Como que vai ficar isso então? Olha só. Olhando aqui no exemplo, então a gente tem, olha só, raiz quadrada de menos 25. A minha base é negativa e meu índice é par, tá? O índice aqui é par. Ou seja, se o índice é par e a base é negativa, eu vou falar que isso aqui não pertence aos reais, tá? Não tem resultado real. Bom, não tem resultado real. Mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de menos 100. Menos 100, aqui o índice é par, tá? Não tem nada, é 2, então o índice é par. Se o índice é par, de novo, não tem raiz, não tem resultado real, tá? Se fosse 10 positivo, a raiz quadrada de 10 é 100, mas como é menos 10, então ele não tem resultado real, tá bom? Agora, e quando o índice é ímpar? Quando o índice é ímpar, aí não tem problema. Quando o índice é ímpar, se aqui... lógico, a gente já aprendeu como a gente faz a raiz cúbica, né? Então a raiz cúbica de 27 é 3. Como 27 é negativo, então simplesmente o resultado vai dar menos 3. Tá? Sem problema. Se o índice é ímpar, resolve normalmente sem problema nenhum. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Raiz cúbica de menos 216. Bom, se eu tirar o sinal, raiz cúbica de 216 é 6. Como o índice é ímpar, tá? Eu só vou colocar o sinal aqui, não vai ter problema nenhum. Tá bom? Agora aqui, menos raiz quadrada de 49. Quando o sinal está fora da raiz, aí não tem problema, tá, gente? Não tem problema nenhum, porque aí no caso, o sinal fora eu faço primeiro a raiz ela serve como parênteses, então eu posso resolver. Então o resultado aqui simplesmente a raiz quadrada de 49 é 7 e o sinal ali fora eu coloco menos na frente, sem problema nenhum, tá bom? Mesma coisa na letra F, ó. Raiz cúbica de 64 é 4. Como eu tenho o sinal de menos lá fora, eu coloco o sinal de menos normalmente. Quando o sinal está fora da raiz, não tem problema nenhum. O problema é quando o sinal está dentro da raiz. Aí, se o índice for par, eu coloco... ele não tem resultado real. Tá aqui, ó. Quando o índice for par, não tem resultado real. E quando o índice for ímpar, o resultado é o mesmo, só que com o sinal negativo mesmo. Agora, vamos entender por que isso acontece. Olha só. Isso acontece pelo seguinte. Bom, vamos voltar lá na definição da raiz, né? Bom, vamos imaginar o seguinte, uma raiz par, então vamos usar uma raiz quadrada, que é a raiz mais simples que a gente tem, né? Então eu quero saber qual é a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? Bom, a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, ó, 2 elevado ao quadrado, né? É 2 vezes 2, que vai dar 4, tá? Bom, isso aqui quando a minha base ela é positiva. Agora vamos pensar o seguinte, olha só. Se eu tenho raiz quadrada de menos 4, qual seria o resultado dessa raiz? Vamos pensar. Bom, qual o número que eu elevo ao quadrado e que o resultado vai dar menos 4? Qual o número? Eu vou colocar uma bolinha aqui. Qual o número que eu elevo ao quadrado que dá menos 4? Bom, se você pensar em menos 2, por exemplo, se você pensar em menos 2, olha o que acontece. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. E aí eu tenho jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então esse aqui vai ficar mais e 2 vezes 2 era 4. Ou seja, é diferente desse. É diferente, tá? Aí você fala assim, e se for mais 2? Se for mais 2 vezes mais 2, vai dar mais 4 também. Então continua sendo diferente. Aí você fala, se for mais ou menos. Tá, se for mais ou menos, mais vezes menos dá. Só que tem um problema. Isso aqui, ó, mais 2 e menos 2, um é diferente do outro. Então eu não posso falar que isso aqui é 2 elevado ao quadrado. Isso aqui não é. Tá? Então, independente do número que eu pensar,
Se eu multiplicar ele por ele mesmo, se os sinais forem iguais, vai dar positivo, tá? Agora, se for o índice ímpar, por exemplo, aí tudo bem, porque o sinal continua do mesmo jeito. Isso aqui é aquela regrinha do expoente do sinal da base com o expoente par ou expoente ímpar, né? Que a gente já tinha visto na matéria anterior, tá? Mas no caso aqui, gente, é só ficar esperto. Se o expoente for par, o sinal não tem resultado real se a base for negativa, tá? Só isso você tem que preocupar, beleza? Bom, gente, então é isso, tá? Qualquer coisa vocês podem comentar, se tiver dúvida aí, dúvida da matéria, pode comentar. Isso aqui é só um complemento para a galera aprender a tirar raízes, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e tchau!